Deixe um ThinkPad Lenovo trabalhar para você. E chegou a hora das nossas notícias cariocas, né? Vamos até o Rio de Janeiro, na capital fluminense, conversar com Rodrigo Viga, que traz as últimas atualizações de lá, principalmente, é claro, sobre a pandemia do coronavírus, que é o que a gente mais fala, né, Rodrigo Viga? E diante de todo esse contexto, né, uma das maiores dificuldades está nessa corrida atrás de ventiladores, respiradores mecânicos, ventiladores. Como é que está aí no Rio de Janeiro tudo isso? Tá complicado, viu, minha cara Kalina, ouvintes internautas da Jovem Pan. E pelo que a gente tem apurado junto aqui, as autoridades de saúde, o governo do estado, que ela meta de disponibilizar mais 1.400 ventiladores mecânicos ou respiradores para atender as pessoas que estiverem na situação respiratória mais delicada por conta da Covid-19, por conta do coronavírus. Essa meta não vai ser atingida. Por enquanto, desses 1.400, o estado do Rio de Janeiro conseguiu algo em torno de 400 respiradores. É uma mercadoria bastante valorizada no mercado e, como a gente já disse aqui na programação da Jovem Pan, houve um atravessador nas negociações entre o principal fornecedor, que é a China, e os compradores, que são praticamente o mundo inteiro. Os norte-americanos chegaram lá e forçaram, segundo informações que nós temos aqui, alguns fornecedores chineses a romperem compromissos, contratos ou estenderem, dilatarem os prazos de entrega. Minha cara Kalina, ouvintes e internautas da Jovem Pan, isso é muito preocupante, porque é justamente em um momento de ascendência, de crescimento do Covid-19 no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. E não ter respirador significa dizer que, se houver uma demanda forte, uma pressão sobre o sistema de saúde, poderemos chegar naquele triste momento em escolher a pessoa que estiver internada em um CTI, que tem um pouco mais de chance de vencer a doença, viu, Kalina? Agora, muita gente quer encerrar a quarentena, né, Rodrigo Viga? A gente tem observado, principalmente nas redes sociais, as pessoas desabafando essa agonia de poder voltar à liberdade de ir e vir. Aí no Rio de Janeiro, pelo jeito, isso demora mais para acontecer, né? Exatamente. Está todo mundo agoniado, tem aqueles que ficam depressivos, incomodados, chateados. Realmente é difícil, é complicado o confinamento, você tem que mudar toda uma realidade, toda uma rotina. Mas é por uma chamada boa causa, né, Kalina? E, como eu ia dizendo, eu esqueci de falar na primeira intervenção sobre a questão dos respiradores, eu queria apontar também para um detalhe importante que tem a ver com aqueles testes em massa, né, que são fundamentais para a definição também de políticas e medidas cirúrgicas mais assertivas dos governos. O governo do Rio de Janeiro tinha encomendado também lá da Ásia, da China e da Índia 1 milhão de testes rápidos. Sabe quantos até agora, minha cara Kalina, já foram disponibilizados para o estado do Rio de Janeiro? Apenas 50 mil testes rápidos. Ou seja, aquela ideia de se fazer uma testagem em massa de moradores do Rio de Janeiro pode não se concretizar. Com relação aí à situação das pessoas, realmente existe essa possibilidade de um incômodo, de um desconforto com essa questão envolvendo, viu, Kalina? É um incômodo, né? Essa possibilidade de ter que ficar mais tempo em casa, mas há um aumento nítido e notório, olha os vistos e os gráficos também já começam a apontar para isso, que há um movimento maior na cidade do Rio de Janeiro, nos transportes e principalmente pessoas andando, caminhando, fazendo o seu lazer, por exemplo, onde nós estamos aqui no Aterro do Flamengo. Por isso, o governador do estado, Wilson Witzel, disse que numa situação extrema, se as pessoas continuarem insistindo em irem às ruas, ele primeiro vai tentar multar, mas aí depende do parlamento. E, em segundo lugar, não descarta a possibilidade de fechar geral o chamado lockdown por aqui. A gente observa, né, conforme você vai falando, inclusive passaram 2 senhores atrás de você, pessoas que notoriamente estão dentro do grupo de risco aí, ó, o terceiro. Enfim, Rodrigo Viga, como é que estão os números do coronavírus aí no estado, hein? Eles estão desatualizados. Se também não tem testagem em massa, tem subnotificação. Isso vai se transformando numa bola de neve. Olha, Kalina, o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde apontava para 106 óbitos.
mas outros municípios já informaram agora pela manhã mais 4 mortes, ou seja, já temos 110 mortes. E ainda tem aquelas 6 mortes registradas em favelas do Rio de Janeiro, Rocinha, Vigário Geral, Maré e outros, que ainda não foram contabilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo balanço diário da Secretaria Estadual de Saúde. Ou seja, os números oficiais apontam para 106 mortos e quase 2.000 casos. Mas hoje vamos vamos nos aproximar, né, dos 120 óbitos e romper a barreira dos 2.000 casos. A gente começou o mês aqui no Rio de Janeiro com uma curva dentro do cenário que era considerado o melhor de todos, o mais otimista. Agora, de acordo com projeções feitas por um grupo de notáveis, já estamos no cenário otimista. Não é o mais otimista de todos, mas é um otimista caminhando para um cenário mediano. Daí a necessidade da luz amarela piscando, a necessidade de alerta, de confinamento, quarentena, isolamento social, distanciamento, qualquer uma dessas palavras ou expressões, viu, Kaliana? Né, Viga? E a gente já viu nessa pandemia filas em supermercados, em bancos, lotéricas e agora também nas agências da Receita Federal. O que está acontecendo? O que acontece é o seguinte, hoje também tem fila também em mercados de peixe aqui do Rio de Janeiro, viu? Por causa da Páscoa, tá, Kalina? Mas não é recomendável aglomeração, concentração. Esse é o mantra de todas as autoridades. Está tendo fila nas agências da Receita Federal, filas que estão começando de madrugada ou até mesmo na véspera. São pessoas que estão com pendências com o seu CPF, ou porque não participaram das últimas eleições, ou porque esqueceram, não puderam, ou não quiseram fazer declaração de imposto de renda. Isso são limitadores, são impeditivos para que a pessoa que é informal possa requisitar aquela ajuda de R$600 do governo federal. Mas a maioria dessas pessoas, é claro, é carente, tem dificuldades aí com tecnologia, com aplicativos, ou não tem recursos para utilizá-los. Mas a Receita Federal, que está abrindo as agências apenas de 10 da manhã às 2 da tarde, está preocupada com essa concentração de pessoas em filas para receber o atendimento nas agências e regularizar o CPF. Fato é que, se a pessoa tiver acesso ao website, ao site da Receita ou um aplicativo, pode tentar resolver, ou até mesmo via telefone, essas pendências para requisitar e solicitar esses R$600, que serão muito importantes para muitas pessoas que tiveram um lockdown, né? Um fechamento total dos canais de renda e de receita por conta aí do Covid-19 e as suas consequentes medidas de isolamento e confinamento social. Kaliana. Rodrigo Viga, obrigada pelas informações, que você tenha um ótimo dia, bom trabalho para você e até amanhã.